deixarei órfão, porque Ele vai enviar em meu nome um outro Consolador. Para quê? Para lembrar o que eu disse que foi esquecido, para dizer algo que eu não posso dizer agora, devido ao nível de compreensão de vocês, e para fazer ciência da vontade do Senhor. A vontade. Então, saudamos também os companheiros e companheiras que estão no Instagram, né? Instagram do Cetas, acompanhando a nossa reflexão dessa noite. Então, onde nós estamos, a mensagem está. Onde nós estamos, os Espíritos de luz também estão. Nós é que precisamos fazer essa sintonia para que sejamos todos agraciados com a proposta. Então, o tempo passou e chegou o momento do discípulo amado chamado Allan Kardec ser convocado por ele e os demais. E dizia no plano espiritual, hoje, através das mediunidades abençoadas, nós sabemos dessas notícias. E ele dizia àquele espírito, chegou a hora, meu filho, você precisa retornar à Terra, porque a humanidade, nesse momento, está se voltando muito para o materialismo, pensando que a vida começa e termina aqui. E a vida não começa aqui, e muito menos termina, porque a vida vem do Criador e mantenedor da própria vida. Chegou a hora de relembrar os ensinamentos que foram deixados por mim naquele tempo e foram esquecidos, alguns deturpados, outros abafados. E esse Espírito dizia, que seja feita, Senhor, a tua vontade. Então, em 3 de outubro de 1904, ele mergulha no corpo físico através de um princípio básico fundamental da natureza, que se chama reencarnação. E, em momento próprio, a própria equipe espiritual que permaneceu no plano maior começou a chacoalhar o mundo com as mensagens que precisavam chegar, em momento próprio, em pleno meados do século XIX, para nos lembrar os ensinamentos dele deixados no passado. Principalmente esse: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos um dia serão consolados. E o momento chegou, e eles disseram: nós estamos aqui em nome de Jesus, uma invasão organizada. Para quê? Para auxiliar a humanidade na sua trajetória evolutiva. E entre todas as obras, todas as questões, todos os estudos, Allan Kardec codifica também o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho foi deixado como tônica. Cada um buscou interpretar a sua maneira e a sua forma. Mas com a visão do Espiritismo hoje, nós podemos compreender esse capítulo 5, que fala das aflições. O que é uma aflição? Todos nós aqui sabemos. Aflição vem do latim. É uma agonia, uma angústia, um sofrimento, tristeza, mágoa ou pesar. Quem de nós aqui presente ou que esteja nos ouvindo pelas redes não já passou, ou está passando, ou pode vir a passar por uma aflição de toda a ordem? Aflição física, emocional, mental, moral, espiritual, qualquer sentido. Algo que mexe com o indivíduo, como ele diz aqui na origem da palavra. Uma agonia, uma angústia, um sofrimento, uma tristeza íntima. E aí se pergunta, por que e para quê? Está justamente na condição moral de nós, habitantes do planeta Terra. Espíritos ainda no segundo degrau da grande caminhada evolutiva para a perfeição, o qual o Pai nos dota em consciência, criados simples e ignorantes, através da trajetória, chegar no objetivo. Qual é? A nossa perfeição. Todos nós estamos nos aperfeiçoando nessa trajetória.
alguns degraus evolutivos, saindo do primitivismo, chegando no segundo degrau. Qual é, Edivaldo, esse segundo degrau? O capítulo das expiações e das provas. Por que expiação e o que é expiação? A expiação, na verdade, é um processo de vivência de vidas mal vividas. Gostei dessa frase, eu ouvi no hino em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, no coral cantando e dizendo: seja bem-vindo, patrono abençoado, enviado por Deus para nos auxiliar na melhoria das nossas vidas mal vividas. E alguém pode perguntar: quando? Aqueles que só veio aquilo agora, quando foi que eu tive uma vida mal vivida? Pode ter sido nessa própria encarnação que nós estamos lá até o dia de hoje, como também já sabemos que pode ter sido em um outro momento encarnatório, devido às nossas mudanças, às dificuldades, às experiências. Errar não é defeito, faz parte da escola que nós nos encontramos. Agora, não podemos permanecer no erro. Então, as vidas mal vividas do passado são reflexos da nossa vida hoje. Por isso, muitas vezes, não sei quem vive essa situação. Via-se até o ventre materno, através da regressão de memória, para o indivíduo tentar encontrar a causa daquela dificuldade. E aí, para a surpresa de muitos cientistas, médicos, terapeutas que trabalharam com regressão de memória se surpreenderam quando o indivíduo ultrapassava, saía do ventre e começava a falar de uma experiência fora daquele momento, daquele tempo, como um novo personagem. E aí, curiosamente, todos falavam a mesma coisa. Ao atravessar o túnel, a memória desabrochava e as experiências apareciam. Vários disseram: não, tem algo aí importante. Vamos descobrir o que é desses pacientes. E aí sai-se do capítulo de regressão de memória. Regressão de memória é natural. Se eu perguntar aqui, como foi o café de vocês hoje pela manhã? Todo mundo está regredindo a memória, cuscuz com ovo. Está no Nordeste, tem que ser cuscuz com ovo. E aí a gente lembra rapidinho. Mas o que as pessoas estavam trazendo eram episódios de uma existência não completa, mas aquela que estava ali incomodando naquele momento. Aí é que veio a chamada TVP, Terapia de Vidas Passadas. Porque todos nós já tivemos, como dizem os Espíritos na obra O Livro dos Espíritos, todos nós já tivemos outras experiências. Aqueles que não admitem é porque o orgulho e a vaidade não permitem. Mas quando nós admitirmos essa possibilidade, nós vamos entender o porquê das aflições de Abraão. E por que ele anunciou com muita propriedade: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados um dia. Consolação para experiências, para sofrimento, para angústia, para agonia, para dor. Sofrimento na terra são resultados das infrações às leis universais. Porque fomos criados e lançados no reino natural até chegarmos na fase nominal. Quando nós chegamos nessa fase que nós encontramos agora, começamos a desenvolver razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, livre-arbítrio, vontade, sentimento e muito mais. E começamos a caminhada, experimentando. E a partir daí, o livre-arbítrio, embora no nível da nossa condição moral, nós tivemos algumas atitudes que não foram saudáveis, nem para nós, nem para o outro. Aí vem o mestre e diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo. No dia que nós estivermos fazendo na prática esse ensinamento, o planeta já é um planeta de espírito
castigo. Nós dizemos que Deus é Pai, bondoso, misericordioso, justo, bom, vai castigar. Qual é o pai e a mãe que colocam o filho na escola agora, na infância, e vai castigá-lo porque ele errou a lição no meio do projeto? Nenhum. Em sã consciência, nenhum. Se nós seres ainda experiências humanas, nesse nível, não agimos assim, quanto mais, resposta da primeira questão do Livro dos Espíritos, a causa inteligente do universo. Não é castigo, não. É porque as leis criadas para nos manter estão gravadas em nós. E elas acionam-se quando nós atuamos. Chama-se ação e reação. Quando a ação não é boa, a lei devolve. Quando a ação é boa, a lei também devolve. Quando nós tomamos consciência, nós só queremos ajuda. Lógico. Como estava a mensagem de Hermance do For aqui no quadro, a gente comentava, linda e profunda. Aquele que se ama, ama o próximo, ama a Deus e tem uma vida tranquila. Porque o próximo é extensão nossa. Somos todos criados da mesma forma. Não estamos iguais. Seremos, por legislação, perfeitos. Mas por que estamos diferenciados? Porque cada um fez o seu caminho, a sua trajetória. É essa a diferença entre nós. E aí, quando nós começamos, por que existe doutrina espírita? Por que existem palestras, cursos, obras que todo mundo pode encontrar em qualquer lugar para esclarecer a consciência? E não ficar somente no eu ouvir dizer que é assim. Edivaldo disse que é assim. Vá ver o Livro dos Espíritos, do Evangelho, de qualquer outra obra valiosa que possa esclarecer a humanidade, e nós vamos encontrar as razões. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a mensagem de Jesus. Porque a doutrina está pautada nos ensinamentos dele. Não traz ensinamentos novos. A conduta moral e a elevação que nós estamos buscando alcançar é ensinada e vivida por ele, o mestre educador por excelência. Então, infrações às leis causam aflições. Mas tem remédio? Claro. Todo mal tem remédio. Já que eu sei que ações negativas não afetam o outro, partiu daqui, para aqui vai voltar. Aí eu vou me trabalhar para só fazer o bem. De acordo com o meu nível e a minha capacidade. Porque a natureza não dá saltos. Eu não tenho condições de fazer ainda algo muito extraordinário, digamos assim. Mas todos nós já estamos praticando atos benéficos que nós já sabemos, porque estamos na escola aprendendo. E aí as aflições, quando vêm, elas vêm, porque é da lei, mas vão encontrar amortecimento no íntimo de cada criatura, na mente, na compreensão, para buscarmos as forças necessárias através do trabalho no bem, do trabalho voluntário, através da prece, da comunhão com o alto, do estudo, do esclarecimento, que vai atenuando. E aí começam as bem-aventuranças que o Mestre enunciou lá no passado. Deus não castiga seus inimigos. As leis que foram infracionadas no passado estão ajustando o espírito com a convivência da lei. É diferente de acreditarmos que é um castigo. A consciência de culpa no passado já dizia assim, já sei. É Deus me castigando por algo que eu fiz que não foi bom. Então nós já sabíamos que aquele ato não foi bom. Por isso que acreditávamos dessa forma. A doutrina espírita nos esclarece que as causas dessas aflições, das dores, sofrimento, estão relacionadas com as causas anteriores ou atuais. Tem causa atual também? Tem.
passada, da experiência humana passada. Não. Tem causas que aqui também nós criamos. E quando nós remontamos a mente, nós vamos ver que acerto. Essa a gente lembra fácil. Mas lá no passado, a misericórdia divina coloca numa caixinha que chama esquecimento do passado, porque se nós lembrarmos, nós não vamos para frente, porque vai enterrar o nosso processo. É por isso que nós não lembramos na íntegra as nossas experiências passadas, porque não vale a pena. Porque ninguém convive no presente lembrando do passado que não passou e não constrói o futuro que virá. Então, graças a Deus, né? Para alguns que não conhecem o processo da reencarnação, dizem assim: mas se existisse reencarnação, eu lembraria. Mas para quem estuda, a gente dá graças a Deus de lembrar. Porque nesse estado aqui que nós nos encontramos, quando temos um desafio, uma desavença com alguém, pela manhã, a gente passa o dia todo imaginando como é que vai resolver aquela situação, né? Encontrar um meio, estou chateado, está angustiado, está incomodando. Imagine existências de mais existências. E aguenta? Ninguém. As anteriores são assim. As de agora nós podemos lembrar, já dizia o irmão Chico, ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. Mas todo mundo, todos nós que estamos aqui, estamos ouvindo, podemos a partir de agora fazer um novo fim para esta encarnação. Porque está aqui, em nossas mãos. Nós estamos vivendo ela agora. E não sabemos quando vamos concluir. Porque está no planejamento e depende também de como nós estamos nos comportando diante desse planejamento. Quando ele terminar, fazemos um balanço e recomeçamos novamente. Porque ele nos diz que a misericórdia do Pai permite que nós possamos reencarnar quantas vezes for necessário. É por isso que as criaturas adoram o tema reencarnação e mediunidade. Porque a reencarnação, nós estamos aqui agora, vivendo mais esse capítulo. E quantas situações nos aparecem na nossa vida, na nossa existência, que a gente pergunta: meu Deus, o que foi que eu fiz para estar passando por isso, né? A gente não sabe, mas Deus sabe. É consequência de atos passados. Então, não tem revolta, não deve ter, porque senão a gente agrava a situação. Mas o medicamento é conhecer que existe uma causa e a partir daqui eu modificar minha caminhada, minha trajetória. Trabalho no bem que eu falo. E as atuais são geradas aqui mesmo. E nós vamos ver, foi há alguns meses atrás que eu fiz determinada coisa e agora o efeito está chegando. Então tem causas atuais e tem causas anteriores. A nossa morada, planeta Terra, é considerada um mundo de expiação e provas. Todos nós já ouvimos isso. Mas não é o planeta que está nem expiação nem prova. Quem está em expiação e prova somos nós, os espíritos. Somos nós que damos essa categoria moral para o planeta. O planeta está evoluindo, sim, materialmente pela lei do progresso. E nós evoluímos materialmente e espiritualmente, porque somos espíritos em processo de evolução, experiências humanas. Nós não somos seres humanos. Nós estamos humanos, usando o corpo, que não é o primeiro nem é o último, para desenvolver tudo de bom que nós temos. E não tem esse espírito que não vai alcançar a perfeição. Porque é lei divina, não é lei dos humanos, temporariamente. Então a escola planetária, co-criada por Jesus e seu equipe, a comunidade dos espíritos nobres, dos espíritos puros, como nos relata a mediunidade de Chico Xavier, na obra chamada Caminho da Luz.
Em determinado momento, essa comunidade se reuniu para preparar um local para que os espíritos pudessem habitar. Jesus é um dos membros dessa equipe que acompanha a nossa trajetória aqui na Terra. Nós ouvimos falar também uma outra palavrinha que diz mundo de regeneração. E às vezes a pessoa diz, mas eu estou assim porque eu estou no mundo de extensão de prova. O mundo de extensão de prova está aqui, ó. Está aqui dentro e aqui dentro. Por isso estamos todos agrupados no mesmo escola. Quando nós estamos agora pensando em nos regenerar, mudar nossas atitudes, o mundo está chacoalhando. Não tem esse país que não esteja passando por um tumulto, por uma função. Para quê? Para que cada um individualmente reflita, faça como o rapaz da parábola dos talentos, da parábola do filho pródigo, e avalie o mecanismo que está em suas mãos e o que é que está fazendo com ele. Aí a gente usa aquela palavra, quando eu caí em mim, caí em si. Quando a gente volta para dentro de nós mesmos, a gente quer cuidar de nós. Não somente materialmente, mas principalmente espiritualmente. Porque cuidando de cada um de nós estamos cuidando de todos. Porque seremos menos um a dar trabalho além. Nós estamos vislumbrando um mundo de regeneração. Olha quanta coisa está aparecendo e acontecendo na Terra. Porque a parábola do joio e do trigo está operando agora. Aqueles que estão semeando ainda violência, discórdia, matança, criminalidade, e outros semeando o bem, a caridade, o amor, a fraternidade, o trigo, que é que vai permanecer para alimentar toda a humanidade, porque vem de Deus essa semente. E outros temas permanecer ainda semeando a dor e o sofrimento. Como consequência, no futuro, serão chamados a organizar tudo aquilo que tentaram desorganizar. É da lei que assim seja. Quando a gente começa a estudar e compreender, a nossa vida só dá para se modificar. Não tem jeito, porque nós não vamos ficar parados. Então, os Espíritos nos dizem que a cada reencarnação existe um planejamento. Enquanto o Espírito for, eles botam entre aspas, um Espírito rebelde e teimoso, a reencarnação será imposta. Reencarnação proposta. Quando nós estamos no plano espiritual, nós somos convidados a seminários, palestras, grupos de estudo, que estamos nos preparando para voltar. Essa é a proposta. E nós estamos sabendo o que vai acontecer. Mas tem aquela compulsória. O Espírito é imposto a reencarnar porque ele não está em condições nem de dizer o mais. Porque usou mal o seu livre-arbítrio enquanto estava no processo da experiência humana. Chega no plano espiritual completamente desarmonizado. E aí, quando temos a misericórdia, os amigos espirituais, os familiares, os mentores, anjos guardiães, planejam e dizem: o melhor remédio para esse indivíduo agora é o corpo físico. A literatura está cheia de casos, de exemplos como esse. Então, proposta, conversada, conhecida, imposta, que é a reencarnatória compulsória e a reencarnação livre. De quem? De espíritos nobres que já chegaram no patamar de evolução maior e se candidatam. Dizer: eu quero estar na Terra em determinado período. Para quê? Para auxiliar a humanidade a evoluir. Planejam, se apresentam, se escolhem e se apresentam. Que Deus nos escolhe espiritualmente. Somos nós que nos escolhemos através da nossa marcha, da nossa caminhada. Em momento próprio de Senhor, eu posso seguir? Diz: claro. Então seja bem-vindo. Entra para a seara dos trabalhadores. Então nós estamos nesse capítulo. Vários
escola que nós estamos. E quantos espíritos estão deixando a terra? Nós vemos aí nos noticiários todos os dias. Cada um à sua maneira, cada um do seu jeito. Mas no plano espiritual dos desencarnados, existe os emissários de Jesus, que estão parando todos que chegam na condição de chegar. E nós estamos aqui ainda encarnados. O que estamos fazendo na nossa vida? O que estamos fazendo dos talentos e do inferno que nos ofereceu? De acordo com Allan Kardec, muitas dessas aflições são escolhas de espíritos que pedem para apressar seu adiantamento ou então para terminar a purificação. Aí pode dizer, mas quer dizer que eu peço, não que sou eu vou pedir nada que me dê trabalho. Kardec fez essa pergunta à equipe e disse: não é de se esperar que o espírito não peça a dificuldade para encarnar? E eles disseram: sim, para vocês, enquanto não estão na matéria, pensa assim. Mas quando se chega no plano espiritual, que é um outro plano diferenciado, fora da matéria grosseira e densa, a maneira de pensar e de agir, depois de despertar, é bem diferente. Aí o espírito toma consciência e diz: não, eu aceito. Eu vou reencarnar com fulano, com ciclano, com beltrano. Foram meus inimigos em algum momento. Não vai dar problema nessa, não. Vocês vão encarnar para resolver o problema e não para criar mais problemas. E aí eles estão no grupo familiar. Pronto, agora foi comigo. Mas é lá nesse cadinho depurador, como diz Emmanuel, que nós estamos exercitando o que nós aprendemos no passado. E por que precisa reencarnar e não posso evoluir somente desencarnado? As pessoas perguntam, que aqui dá um trabalho danado. Né? Aí ele diz: nós aprendemos enquanto estamos fora da matéria. Mas na prática tem que ser na matéria, porque nós auxiliamos a matéria também a evoluir. Espírito e matéria, dois elementos criados pelo divino. E um se associa com o outro para auxiliar nessa depuração espiritual. Então, pedem para apressar seu tratamento ou então para terminar. Porque nem tudo é imposto por situação difícil. Espíritos mais elevados candidatam-se a chegar aqui em situações difíceis para nos sensibilizarem. Quando eles veem que conseguiram, eles retornam ao plano espiritual dos desencarnados. Muitos estão vindo nesse momento, como diz Kardec lá no Gênesis, os tempos são chegados. Ida e vinda, todo dia. Plano espiritual, desencarnado para a terra, da terra para lá. Então nós estamos sempre nesse movimento, todo o tempo. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Uma aflição é uma expiação. São os resultados das pautas políticas. Ela tem como objetivo despertar o espírito, o sentimento que se provocou, além de reparar os males causados por ele. Por isso que nós não nos candidatamos a determinadas situações, determinadas instituições, quando já despertamos para poder fazer melhor e aliviar o sofrimento. Aí as bem-aventuranças anunciadas por ele começam a surgir, começam a aparecer. E as provas, que são as provas? Parecido com as provas que nós fazemos aqui, né? Recentemente teve um concurso imenso aí. Acho que todo mundo se preparou para ir fazer, porque eu não queria passar decepção. Então se prepara para mostrar o que foi que aprendeu. Então nós estamos aqui colocando em prática o que já aprendemos em outros momentos encarnatórios. São obstáculos, testes que impulsionam o espírito para o outro estágio de evolução. Elas existem até nos mundos superiores, já que são desafios para o progresso dos espíritos. Então, só é dado àquele que pode, necessita e precisa
vai agora reencarnar e lá você vai ter suas experiências. E alguns solicitam. Eu gostaria de passar por essa experiência para aprender melhor, para adiantar. E muitas vezes os espíritos solicitam. Eu gostaria de levar uma mediunidade, de desabrochar esse contato de comunicação entre os dois planos quando eu estiver encarnado. Programa-se, estuda, prepara-se, reencarna. Quando chega aqui e a mediunidade começa a florar, os indivíduos aí, eu não pedi. Quero cair fora. E aí vai para ali, vai para lá, vai para você para onde, muda de religião, pensando que mediunidade tem a ver alguma coisa com religião. Mediunidade é uma faculdade do espírito, independente da situação, independente do estágio evolutivo, independente da condição social, de qualquer situação. Solicitou para caminhar mais rápido. Grande exemplo, Francisco Cândido Xavier, que todo o Brasil conhece e o mundo lá fora. Apóstolo dedicado a Jesus para deixar várias obras para que nós pudéssemos estudar e seguir em frente. Foi testado muitas vezes. Chico, por que você não vende esses livros? Tanto livro você falando para a Federação Brasileira. E ele dizia, meu filho, os livros não são meus, não, eu sou apenas canal, eu sou apenas instrumento dos Espíritos. Então, uma chamada impulsão para ver que estágio ele se cuidava. Mas graças a Deus até aqui, passou no teste, retornou ao plano espiritual com sabedoria e deixou o meu delegado para nós. Então, somos nós os espíritos que estamos na Terra, cada um com seu compromisso. E o momento vai passar, como ele próprio dizia, tudo passa, isso também passará. Orar e a vida, Senhor, não tem. E aí ele continua dizendo, mas se tem males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros, que pelo menos em aparência são estranhos à sua vontade e parecem golpear com muita facilidade, ou seja, são as fatalidades. As aflições podem ter duas causas, repetindo, atuais e anteriores. Algumas dores podem ter origem nesta existência, enquanto outras podem ter origem em outras existências. E nós já sabemos que existe a causa, só não preciso saber o quê, porque eu não tenho estrutura para saber agora. E ele diz, um dia, quando estiverem mais elevados, vocês próprios vão rir das suas atuações como crianças, né? Quando nós brincávamos que estávamos na fase infantil, hoje quando a gente lembra, a gente sorri. Então esses atos grosseiros que causaram mal moral a nós próprios, eles estão calados, estão amortizados, porque em momento próprio nós vamos ter a condição de responder. São aflições morais que podem ser causadas por condutas morais equivocadas, ciúme, inveja, agressividade, violência, traição. Algumas pessoas dizem assim, mas todo mundo faz. Aí minha avó dizia, você não é todo mundo. E hoje nós sabemos, nenhum de nós vamos responder pela consciência de quem quer que seja, a não ser pela nossa própria. A não ser que a gente faça parceria com alguém para os atos indignos perante a vida. Com certeza vai trazer um processo de dor, de sofrimento, porque nós nos permitimos assim. Aí é aquele ditado, quando o amor não chega primeiro, a dor vem como uma grande mestra para educar o espírito. Então, nesse processo educativo, é um baque que nós tomamos. A primeira coisa é procurar saber o que está acontecendo. Vamos passar por um tratamento, por uma entrevista no atendimento fraterno, vamos para o passe, vamos para o Evangelho, vamos para a
vai se acalmando, mas não para por aí. Agora tem a nossa vontade. Como é que nós vamos conseguir? Fazendo da mesma forma ou vamos mudar o rumo, mudar o caminho? A decisão é nossa, é pessoal, é individual e é decidida. E nós andemos sintonizados com dois planos. O plano dos encarnados onde nós estamos, aqui também é plano espiritual, porque nós também somos espíritos, necessitamos. E o plano dos desencarnados se interage conosco. Quantos desencarnados estão sintonizados com esta casa deste mundo? Nós não temos ideia. Mesmo aqueles que se encontram à distância. Porque a equipe espiritual tem hoje aparelhos que sintonizam com aqueles que precisam também estar no processo educativo, como nós estamos. Então, o mestre, com grande sabedoria, nos chama a atenção. Tudo isso são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admite a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Porque senão a gente foge. Nós dizemos que Deus é Pai, é justo, ao mesmo tempo dizemos que a dor também vem de Deus. Então fica contraditório. É porque a gente não entendia, mas agora começamos a entender. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, toda causa vem antes e produz o efeito. E desde que não se encontra a vida atual, é que ela pertence a uma existência interior. Como Dona lembra da mãe de Mariazinha, numa obra chamada Pedaços do Cotidiano, dizia, escrito lá há muito tempo atrás, uma filha doente, ela temia por aquela filha perdê-la, tinha alergia a tudo, tomava todo tipo de medicamento, e o marido pouco se incomodava. Ele era fanfarrão, na verdade. Até que um dia ela teve um desmaio e ela saiu correndo, pediu ajuda à vizinha, ela sabia que a vizinha frequentava o centro espírita. Embora tinha recomendações que não procurasse, ela foi, pediu socorro, porque estava sozinha. E a vizinha disse, que posso fazer com você agora nesse momento? Uma oração. Pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, levou e abriu o chamado a casa entre aspas, porque a casa não existe. Nós estamos sempre assessorados. E quando abriu, foi justamente por causas anteriores das aflições. Quem quiser ler hoje à noite, a gente publica lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. E ela começou a ler. Existem causas anteriores que não são dessa existência, que nós provocamos alguma coisa negativa e agora estamos passando. Quando ela terminou de ler, ela perguntou, então, segundo essa leitura, quer dizer que eu, meu marido e minha filha já tivemos no envolvimento anterior? Ela disse sim. Naquele momento, ela abre a consciência e começa a contar que foi permitido um trecho da história entre eles. Viveram na França, a menina era pobre e se apaixonou pelo filho dela, que era uma pessoa rica. E ela jamais iria suportar uma pessoa pobre que é de uma condição inferior, casar com o filho dela, que era o único que queria todo o bem e felicidade. Fez de tudo para desmanchar o namoro e o noivado conseguiu. Quando a menina soube, passou a odiá-la com todas as forças. O ódio veio até que ela desencarnou, o filho se revoltou, começou a gastar fortuna, a beber, a beber aviso, e todo mundo desencarna, porque ninguém vai ficar para semente. Os três se reencontram no plano espiritual. Em dois sofrimento e aflição, resgatados pela equipe, e eles se perguntaram, e aí, o que nós vamos fazer? Eles disseram, se preparem que vocês vão retornar. Juntos para desfazer o equívoco do passado. Como assim vocês vão retornar primeiro e vão receber agora como filha, para que dê a ela o curso que vocês tentaram impedir na existência passada. Como ela odiou muito, cuidado com o ódio, a Evangelho chama atenção, as energias do perispírito
vários tipos de doença para o corpo físico, porque está no espírito. E aí esse trabalho aconteceu, reencarnaram, e ela ficou